Seja bem-vinda. Eu estava dizendo Olá, a todo mundo Déia. aqui. Estou ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Eu estava Sim. dizendo ao pessoal aqui que como é muito legal estar nessas lives com pessoas que são muito ligadas ao nosso coração, e você é uma delas, né? Muito ligada ao coração mesmo. E eu queria fazer uma introdução antes de você falar e dizer que realmente a gente não foi criado para morrer, né? Nessa sociedade, nessa cultura que a gente vive, a gente não foi criado para morrer. E a morte é muito desconhecida e causa medo, causa muito medo. Então, eu fiquei assim imaginando quando foi o tema da morte, de uma experiência que eu passei, tem mais ou menos um ano, e algumas amigas aí de infância que estão vendo a gente, vai relembrar dessa experiência de uma amiga nossa que faleceu. E ela passou toda a experiência dela, quando ela nos contou, né, era muito grave o caso, ela foi uma experiência muito rica, porque nós ficamos abaladas como amigas, eram amigas de infância, mas ela trouxe tanta coisa boa para a gente. Primeiro, a fé como entrega de tudo que é, sabe? Ela disse a gente que essa fé era inabalável e que se Deus quis que aquele caminho fosse naquele sentido, que ela ia fazer o possível, né? Dentro das condições físicas, em termos do médico, e que a gente levasse a vida da melhor forma. Então, a experiência nossa foi nos reunirmos direto com ela, fazer jantares, estarmos sempre presentes. E foi uma experiência fantástica, sabe? Porque a gente esgotou tudo que podia esgotar, do que falar, do que dizer, do que estar junto, sabe? Então, eu tenho percebido e tenho vivenciado que ao longo da minha experiência, né, conceber a morte como uma passagem, como uma transição é muito importante, sabe? Uma transição para a vida é muito importante. E aí, dentro dessa experiência, eu li um livro chamado, por conta dessa experiência, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quaranto. E ela traz uma coisa assim fundamental, que a experiência espiritual é, na verdade, a experiência experimentada. Ela não é uma experiência conceitual. Foi tudo que eu vivi, né? Então, essa experiência de transcendência, né, que é o tema que você vai estar trazendo também, junto da morte, ela independe da religião. E essa transcendência é um sentimento intenso que a gente passa, né? E esse sentimento, ela trouxe uma coisa que foi bem nova para mim, que é o pertencer. Então, ela dá um exemplo assim, que por exemplo, o mar, o pôr do sol, um abraço, tudo que nos integre, faça com que a gente pertença a esse momento, né? Pertença o aqui e agora, que não tem passado nem futuro. Eu sou e vivo aquele momento. Então eu sou aquela luz, eu sou aquela brisa, né? Então eu sou toda essa experiência do transcender, que é a experiência do sagrado. E ela ainda traz uma coisa importante, ela faz uma analogia com a água do mar. A água do mar, em todo lugar, ela é salgada. E a experiência da transcendência é sagrada. Então, é tudo que nos traz valor, tudo que nos traz esse sagrado, sabe? Então, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo, né, que o amor verdadeiro é a base de tudo, o amor e a verdade. O amor vivido, o amor sentido, o amor falado, o amor experimentado. Foi o que eu vivi nessa experiência. A verdade vivida, a verdade falada, a verdade experimentada. Então, esse amor e verdade vivenciado para mim foi uma experiência única, sabe? Foi uma experiência que trouxe vida. Eu pude sair da dualidade de morte e vida e ir para a dualidade da minha tristeza, mas também da minha paz, da minha leveza nessa experiência. Então, eu quero te agradecer. Quero dizer às pessoas que estão aqui um pouquinho de você, Suzana, uma amiga do caminho, uma pessoa que me ajudou muito. Eu quero te agradecer abertamente pelas mortes que eu vivi contigo, para me trazer vida. Então, me dá uma emoção muito grande da minha verdade, né? Dessas mortes que eu pude viver contigo. Foi muito importante. Você sabe que o quanto você é importante no meu caminho.
caminho, né? E aí eu quero dizer a vocês que Suzana é essa pessoa querida, ela é psicóloga transpessoal, sabe? Ela é psicóloga clínica. Ela ministra aulas na psicologia transpessoal, né? Na pós-graduação de psicologia transpessoal. Ela tem a Somatic Experience no corpo, gente, que é maravilhoso para que a gente possa ter autorregulação de nós mesmos. A dinâmica energética do psiquismo, que é a DEP, que traz um caminho limpo também de autoconhecimento. A core energética é essa parte do corpo, né? E a biopsicologia. Então, Suzana, você é uma pessoa linda, completa, estudiosa, e eu estou muito feliz que você está aqui. Vou passar a palavra para você, mas antes eu vou dizer ao pessoal que eu vou fechar por enquanto os comentários, e aí no finalzinho a gente abre para as perguntas, certo? E agradecer a todo mundo que está aí, viu? É uma alegria muito grande. Boa tarde, Ideia. É um prazer estar aqui com você, né? No seu espaço Beija-Flor, levando amor. Eu quero ressaltar isso. Esse nome é muito importante para mim, né? Porque nesse momento da minha vida eu venho redescobrindo o amor em novas dimensões. E quando falamos de morte, estamos falando de amor. Quando falamos de morte, estamos falando da oportunidade de renovação. E tirando os preconceitos a que a nossa sociedade hoje foi levada pelo materialismo, pelos meios de produção desenfreados e consumo, nós estamos nos perdendo dos ritos simbólicos que nos integram a todas as manifestações de vida, inclusive o ritual de passagem, que é um ritual tão importante, ou mais até do que o do nascimento. Então, nós estamos falando de duas matrizes importantes, a matriz do nascimento, né, que é da concepção, na verdade, é o 14º dia. Existe uma transformação morfogenética dentro do feto, onde as células passam a se especializar. Então, naquela hora, no 14º dia exatamente, o feto recebe todas as informações espirituais e genéticas, as quais ele irá desenvolver ao longo de sua vida. E no momento de passagem não é diferente. Toda a aprendizagem que foi acumulada, todas as experiências que foram vivenciadas, elas estão presas dentro dos corpos físico, mental, emocional e espiritual. E urge a hora, dentro da materialização, que se abra um portal, que se rompa esse bolsão de conhecimento, de sabedoria, de criatividade, de divindade de dentro de nós, e que nós possamos expandir toda essa energética acumulada durante anos ou décadas para o universo e novas dimensões de consciência. Então eu costumo sempre fazer essa pendulação entre nascimento e passagem. Na verdade, as duas são passagens importantíssimas. Mas a segunda, que nós chamamos de morte física, e geralmente estamos atados e aprisionados, né, a esse senso comum, a esse estereótipo de que a morte é algo agonizante, de que a morte é algo sofrido, de que a morte é a falta, é a dor. Sim, ela também é, mas não tão e somente isso. A morte em todos os aspectos da finitude de um processo, seja ele um processo familiar, um processo financeiro, político, social, como nós estamos vivendo agora, um caos social e econômico, né? Em que urge uma nova ordem, nós estamos passando por pequenas, grandes mortes agora. Mas o nosso ego e a nossa mente materializada, ela apenas se apega às mortes físicas, que também são muito importantes nesse momento agora histórico da humanidade, do coletivo planetário. Nós, de fato, estamos vivendo muitas passagens, né, e desencarnes em massa. E nós precisamos olhar para isso, que essa é apenas uma das manifestações das muitas mortes que a grande mudança e a grande transição planetária nos convida. Então eu quero, primeiramente nesse momento, que nós possamos harmonizar, colocando os nossos pés no chão,
e possamos entrar em contato com os nossos corações e honrar todos os seres que estão desencarnando nesse momento, seja por quaisquer motivos, que já desencarnaram, incluindo a sua amiga Déia e todas as nossas pessoas queridas e queridos e desconhecidos também, que fazem parte dessa grande teia e rede da humanidade, que nós possamos abrir esses dois mundos dentro de nós, esse portal de transcendência, tanto a compreensão materializada da passagem, como o estado de saúde físico, como também o estado espiritual, que é imanente em nós, que está plantado na nossa natureza e é inegável. Então nós vamos honrar essas pessoas que estão fazendo sua passagem nesse momento, né, e se entregando para a expansão do novo patamar de experiência-consciência que vão encontrar. Nós vamos levar o sopro para essas sementes, tanto as sementes que ficam como as sementes que partem. E que nós possamos encontrar jeitos, possamos encontrar novas maneiras criativas de lidar com essa perspectiva desse momento agora que a Terra vive. Vamos entrar no quarto do luto, sim. Vamos entrar e acolher o desconhecido, exatamente como a imagem da Pietà, em que a Nossa Senhora ela acolhe Jesus no seu colo, sem vida física, mas ressuscitado completamente no mundo espiritual, em sua maior luz, no seu maior reencontro com o Pai. Então urge, e convidamos também aqui agora que esteja presente o feminino em todos nós, a dimensão receptiva, a dimensão acolhedora e amorosa. Nós precisamos entrar em contato com o cuidado, tanto o cuidado em relação a nós mesmos, que é o auto-amor, como também em direção ao próximo, ao coletivo. Não há mais como fecharmos os olhos para a convulsão humana que vem acontecendo, avizinhando-se, já dando sinais há tanto tempo. Os novos paradigmas, eles precisam de espaço. Os novos influxos amorosos, divinos do universo, eles precisam encontrar entradas no mundo e no planeta. Nós precisamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, e por mente eu entendo, não é cérebro, é a inteligência que permeia todos os corpos do ser humano e as interconexões desse ser humano em comunidade com o seu próximo. Nós precisamos renovar e arejar essa perspectiva. A morte, minha gente, é apenas uma parte da curva da estrada. Ela é exatamente um ponto onde nós precisamos compreender que ali é necessário que alguém ajude no parto. Nós precisamos resgatar as tradições antigas, os rituais antigos, né? E sua integridade. Antigamente, velava-se uma pessoa que passava na família na sala de casa. No interior ainda isso acontece. Hoje nós fragmentamos esse conhecimento intuitivo, comunitário, coletivo, né, de uma cidade, enfim, de um povoado, para que as pessoas vão para hospitais, locais desconhecidos e frios, longe de suas famílias, muitas vezes sedados. Então a nós não é dada a informação adequada de qual seria a possibilidade do nosso livre-arbítrio em escolha, da pessoa que faz a passagem e das pessoas que cuidam dela e estão próximas afetivamente. Então nós precisamos de alguma forma reivindicar que esse sagrado que você diz, Andréia, que esse sagrado ele seja promovido, que ele seja validado, que nós acreditemos e creditemos nele o valor necessário que ele tem a integração do ser humano à sua consciência. Então vamos respirar bastante durante essa nossa conversa para que possamos abrir espaço interdimensional nas nossas células, nas nossas moléculas, na nossa capacidade intelectiva e amorosa,
para que possamos receber o novo. A convulsão da crise, ela acontece quando existe a negação do novo. A negação dos vários convites à criatividade de um novo pensar, de um novo sentir, de uma nova sensação na vida. E toda vez que essas sensações que urgem, esses sentimentos que imperam dentro de nós, necessitam de espaço, e a nossa vontade negativa, as nossas negatividades impedem esse influxo, o que acontece é a dor. Queridos, a dor não acontece pelos eventos. A dor acontece pelo impedimento que temos a eles, pela força que fazemos para fechar a porta do quarto. E chega uma hora que o acúmulo de muitos convites, o acúmulo de muitas vozes, de muitas partes nossas que urgem se transformar, não consegue mais impedir que a porta fique fechada. E ela é derrubada. E a luz entra pela janela e ilumina o quarto. E aí a necessidade de nós encontrarmos conosco mesmos. Nesse momento agora, sejam aqueles que estão na linha de frente, que eu honro profundamente, que já mudaram o seu modus vivendi, que já estão vivendo um novo cotidiano. Sejam aqueles que estão em casa, reservados, cuidando de si e do próximo. Saibam, existe um novo convite inevitável. E vamos dizer sim a ele. Vamos encontrar formas de deixarmos morrer, acompanhando as nossas partes que já são absolutamente não mais utilizáveis, para que nós possamos dar espaço para o novo. Um novo onde pensa-se uma nova ordem mundial, uma nova mente coletiva, uma mente que pode transcender fronteiras, etnias, credos, que pode atravessar as fronteiras dos gêneros, que pode atravessar as fronteiras das escolhas políticas e sociais, dos hábitos, que nós possamos entender que somos um. E a grande aspiração do ser humano é o encontro da unidade consigo mesmo. Por isso a morte em muitos povos é tida como algo feliz, algo libertador, onde finalmente aquele ser, aquela entidade pode encontrar novamente a sua casa, bebendo da fonte original, para que depois possa retornar, modificado, transformado, para seguir no seu processo de autotransformação. Nós estamos vivendo. Tem uma frase muito interessante que diz: aquele que sabe morrer é aquele que sabe viver. Exatamente. Diante de tudo isso que você está dizendo. E poder saber cair sem se machucar, né? A criança, ela cai e ela não se machuca tanto quanto o adulto porque ela tem flexibilidade. E nós precisamos também nos convidar a beber dessa criança interna, da capacidade de brincar, da capacidade lúdica de sorrir, de enxergar a realidade em novas facetas, em facetas mais positivas, e criarmos assim um campo de auto-perpetuação da alegria, mesmo em tempos de extrema dor e tristeza. Nós somos seres, queridos, que temos uma capacidade única de rir enquanto choramos. Vocês já pensaram nisso? Isso é a maior mágica que pode acontecer nas atribuições do ser humano. É ele poder sentir a dor e ao mesmo tempo o êxtase de estar vivo e pulsante, se transformando, atravessando aquele funil. E grato por isso. Então, este é um momento de muita gratidão. Tanto pelos influxos criativos que estamos recebendo, de ancoramento espiritual, de guianças preciosíssimas, estamos sonhando mais do que nunca, estamos abrindo os nossos canais de intercomunicação, de transcomunicação, né? E de alguma forma a psicologia transpessoal
que engloba o PESO, que engloba a DEP, engloba a Core Energetics e muitas outras técnicas que estão descendo ao conhecimento do ser humano para disponibilizá-lo ferramentas para essa travessia, né? Elas empreendem um universo que nos faz compreender que o amor é a energia que move tudo. É a união que move tudo, é a única oportunidade que nós temos hoje, a maior de todas, né, que existe, de levantarmos o véu da verdade, de quem nós somos realmente, e aceitarmos e acolhermos aqueles pontos que não gostamos, porque eles não são a maior parte do que conhecemos. A maior parte do que conhecemos está no nosso inconsciente, naquelas correntes profundas e preciosas que a tudo conhecem, inclusive a formação do universo. Nós temos esse conhecimento intrínseco e transcendente dentro de nós. A transcendência, na verdade, é a qualidade de alcançarmos algo que está além das naturezas que conhecemos em nós, que nem é superior e nem é maior e nem melhor. É apenas outras manifestações nossas que ainda não temos visibilidade. Porque somos o todo, porque somos o universo. As nossas moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são composição do universo. Então, até a nossa compleição física, atômica, ela corresponde a essa verdade. Mas a ilusão da separatividade, a ilusão de que somos fragmentados, de que estamos longe dessas manifestações as quais concluímos ser subjetivas e desimportantes, porque elas não estão conectadas na corrente de produção, na corrente do fazer desenfreado, do consumir desenfreado e dos prazeres imediatos, que, enfim, não nos demandam muito trabalho interior. É apenas pegar na prateleira e trazer para casa e perceber logo a seguir que não tem significado algum. Então urge que nós possamos buscar o que tem significância para nós. Que nos perguntemos exatamente o que faz sentido na minha vida. Será que eu vivo a minha vida com significância realmente? Será que tudo que eu achei até hoje que era importante e imprescindível o é? Então começar a mover perguntas. Perguntas na direção da benevolência consigo mesmo. Na direção da composição de novos lugares em mim que antes eu não poderia aceitar. Experimentar um novo sabor de alimento, experimentar olhar para os lados, as pessoas que são invisíveis e que eu nunca notei. Experimentar observar o meu tempo interno de alimentação, de dormir. Experimentar a convivência familiar, que hoje me é oportunizada. E como trazer, né, a solução dos karmas familiares nesse momento de pandemia, amando a mim, respeitando o meu ritmo e também respeitando o ritmo do próximo e podendo compor ações conjuntas em casa. Isso vai desde a limpeza da faxina até a oração, ao final do dia, os agradecimentos. Um momento na sala onde se instale um silêncio profundo. Nós estamos desacostumados do silêncio. Mais do que nunca a cidade silencia. E nós silenciamos junto. Temos urgência disso também. E a nossa atenção flutuante, ela reverbera no silêncio. Nós podemos sentir com mais agucidade a vida no espaço de interiorização. Por isso ele é tão urgente nesse momento. Porque as nossas soluções não estão fora nos sistemas políticos, econômicos. No formato como vemos a vida, né, em seu ciclo evolutivo limitante, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A vida não é só isso. A vida é uma interação de sabores divinos que nós temos a capacidade de almejar, temos o direito de chamar para nós, reivindicar e também de usarmos como plataforma para a felicidade. E são eles o lazer, a saúde,
a família, as amizades, o conhecimento científico, espiritual, a educação, o relacionamento a dois, a sexualidade, a forma como me relaciono com o dinheiro, com o plano material. Então, estudar essas partes minhas e deixar que muitas delas morram entre as crenças errôneas e negativas é um processo que, como você diz, Andréia, leva à vida, leva à liberação da pulsação vital e à vontade positiva de não só viver a vida em integridade e verdade, amorosidade, como também levar para o outro essa esperança, mesmo que seja no leito de um hospital. Sim. Integrar, né? O que você disse aí foi super importante, que me leva a um ponto que é essencial, do que é fundamental. O essencial é a gente buscar esse ser que somos nós, esse ser divino da nossa natureza, que a nossa natureza humana está aí para a gente integrar com a natureza humana, né? E o fundamental é o fazer, porque a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa ter uma assistência, a gente precisa do básico para sobreviver. Então, é fundamental. Então, fazer essa junção do ser e do fazer, deixando que o ser ele seja mais essencial nisso tudo, eu acho que é poder também deixar essas novas formas, né? Porque a gente fica no automatismo, quer fazer o tempo todo, né? E a gente desequilibra, sai da desintegração, desintegra um pouco, sai do equilíbrio, e aí a gente começa a viver um monte de coisas, e viver essas mortes agora. E a gente precisa estar no silêncio, olhando essas partes que precisam ser integradas, é muito importante. É uma nova forma. Sim. Em verdade, André, o que eu acredito, né, é que eu preciso esclarecer que eu estou partindo de uma vertente reencarnacionista, porque essa é a minha crença, né, de que existe um devir, existem pontes para novas pontes e muitas travessias dentro da nossa história, enquanto seres espirituais e estelares, né? O ego, ele teme enormemente a essência, então ele insiste em negá-la. O ego teme os caminhos que a essência traz na sua intuitividade, na sua capacidade criativa, na sua capacidade não linear, alocal, atemporal. Então são os grandes mistérios que as tradições espirituais nos trazem. E que, logicamente, as religiões, elas surgiram do bojo das tradições espirituais, relevando e integrando no seu núcleo a cultura local, o histórico local, os valores locais, né? Mas as tradições espirituais originais, elas trazem dentro de si todo o conhecimento transdisciplinar da humanidade, onde o homem vive intrinsecamente ligado à natureza como parte dela, e não como senhor dela e nem senhor de outros seres iguais a ele. Então, a finalidade última do autoconhecimento, ao meu ver, é o desenvolver da capacidade do ser humano de viver em comunidades. O peço é uma forma de autoconhecimento psicoespiritual que nos leva à sustentação de comunidades. E nos leva à sustentação de comunidades que elas são absolutamente integrativas de seres muito diversos entre si. E essa capacidade de tolerância, ela só pode existir a partir do momento em que eu me conheço e conheço as minhas fronteiras limitantes. E que eu não mais as projeto no próximo. Eu posso me autorresponsabilizar. O processo de autotransformação vem da autoobservação, do autoconfronto daquilo que eu não gosto, né, da autotransformação e, finalmente, do serviço. É quando eu posso levar já essa matéria-prima essencial para os meios aos quais eu pertenço, para os coletivos e as inter-relações às quais eu pertenço. E eu não vou perfeita,
Eu sigo com as minhas humanidades, mas eu sigo em movimento. E as crises são promovidas pela falta e negação de movimento, pela falta de arejamento e pela falta da busca da experiência. Nós tememos viver experiências. Então nos congelamos, fazemos de conta que estamos paralisados e não estamos, porque a vida está nos movendo e nos movendo na vida o tempo todo. Mas essa ilusão, ela cria uma paralisação da apreensão dos conhecimentos e a sabedoria da consciência humana. Então, esse agora é um momento coletivo de convite à experiência. Quando eu vejo, por exemplo, em Miami, um guarda ajoelhando-se e pedindo perdão à coletividade pelo acontecido nos Estados Unidos, que todos devem estar sabendo, né? Não quero entrar em detalhes, mas que um policial ele é capaz de ajoelhar-se como igual à coletividade que está frente a ele e não como opositor, e ele pode pedir perdão pela comunidade dele em si, que é um corpo. Nós somos um organismo, nós não somos só indivíduos. Nós precisamos entender que nós temos um poder imenso quando estamos em comunidade. E quando podemos voltar a nossa vontade positiva para a construção de uma sociedade melhor. E as pessoas da comunidade reconhecem esse policial como um dos delas, como um membro da comunidade, e não como um policial. Então a transcendência, ela nos convida a sair dos papéis congelados também, os quais nos identificamos tanto que não vivemos sem eles. Ou vivemos. Estamos agora num momento de grande desafio, onde somos forçados a entrar em novos comportamentos que nos levam a novos papéis, a novas responsabilidades e a novas implicações também dentro do nosso entorno, né? Quando eu falo o espaço de silêncio, eu falo de um espaço de introspecção. Eu não estou falando aqui daquele silêncio que é um silêncio reprimido, que é o silêncio congelado, daquela pessoa que não consegue se expressar. E aí também um grande papel da comunicação e da capacidade da transcomunicação, que nós estamos chegando em meios tecnológicos da comunicação imbatíveis. Nós estamos chegando naquilo que era um filme de ficção científica 50 anos atrás. Nós estamos chegando na sutileza da comunicação, das ondas de comunicação. Então a transcomunicação em sua finalidade última é chegar na telepatia, na capacidade de comunicação entre seres, numa formação de rede para uma finalidade única e benéfica para a própria humanidade, para o próprio corpo coletivo, né? Então nós temos o implemento da tecnologia que está ao nosso favor. E por que não usamos? Para implementar a verdade, a sinceridade, o esclarecimento, a possibilidade de congraçamento, de transcendência, de espaços de transcendência como esse aqui, que nós estamos fazendo em conjunto. Antes de nós estarmos aqui, André, eu quero lembrar que todas as pessoas que estão aqui entrando, em algum momento pensaram nisso. O que nós estamos fazendo aqui é apenas a materialização, né, de um desejo transcendente de cada um que aqui se encontra. E de todos que não se encontram aqui também, eu diria, para ir mais além. Porque todos que não estão aqui presentificados na consciência estão recebendo de alguma forma todos os focos de luz que estão sendo espalhados pelo planeta para o esclarecimento da verdade e do amor. Eu li ontem um trecho de Leonardo Boff e que a possibilidade da transcendência só existe quando existe entrega e amor. E nós vínhamos falando, nós duas, né, questionando qual seria o papel de Eros perante a morte. Eros
é a ponte entre a sexualidade e o amor. Eros é a possibilidade de um ser se apaixonar por uma causa e poder desenvolver os seus valores internos para poder cumprir e realizar essa causa que tem a ver com suas habilidades e dons intrínsecos, talvez ainda não descobertos ou se descobertos que sejam manifestos, que se dê um passo para manifestá-los no coletivo. Então o Eros serve para despertar a renovação e, portanto, o Eros não é antagônico à morte. Ele faz parte do processo da vida exatamente como a morte o faz, como a passagem faz. E a morte é uma aurora que desponta. A morte é a possibilidade da travessia de um portal, e diz Roberto Crema, quando nos sentimos inteiros, nos sentimos presentes e verdadeiros, algo treme dentro de nós. É a hora de atravessar. E arriscar. Nós não sabemos o que existe por detrás da porta, mas nós sabemos que ela está aberta e é a única porta a qual poderíamos atravessar, ela é nossa. Por isso o portal do renascimento, da morte, eles são exatamente os mesmos. E na verdade o fazemos sozinhos, na nossa consciência. Mas que bom estarmos acompanhados e auxiliados nesse parto, mutuamente, como estamos aqui agora, nos auxiliando. Sim. Então vamos respirar um pouco e eu peço novamente que a gente possa fechar os olhos, entrar em contato com o nosso coração. E eu vou aqui proferir uma frase do guia que eu acho muito linda. Escutem com seu coração. O potencial de vocês, meus queridos amigos, é realmente infinito. No tocante à possibilidade de vivenciar beleza, alegria, prazer e amor. Sabedoria, expressões criativas do seu eu mais interior. Respirem nisso. O potencial nosso é infinito, de viver todas as maravilhas que a vida pode nos oferecer. E isso tudo vive e pulsa no seu mundo interior. Com que profundidade vocês sabem que isso é uma realidade? Vocês acreditam no seu potencial? Até que ponto acreditam na capacidade de resolver todos os seus problemas? Até que ponto confiam nas suas possibilidades criativas que ainda não se manifestaram? E quais são os desejos que você levanta agora como manifestações positivas que você sonhou conscientemente já e ainda não realizou? Dê-se um tempo de 1 minuto para isso. Deixe que venha tudo o que quiser vir. Isso, e conectando com o nosso coração, nós vamos nos conectar também com a nossa fonte criativa. Deixemos esse coração receptivo no nosso princípio feminino de cuidado, de atenção, de olhar atento, para que possamos ser imantados por esse influxo divino que recai sobre a terra maciçamente.
estejamos abertos para receber a positividade desse momento, para termos força para trabalharmos e servirmos a quem está ao nosso lado, de maneira simples e essencial. Peçamos a todos os mestres ascensionados, membros da grande fraternidade branca, ao Mestre Jesus, que possa ancorar no nosso ser a possibilidade de transcendermos as nossas dificuldades, estarmos alinhados com o nosso propósito, no amor, na paz, na união. E a ciência nos diz o seguinte: o conhecimento é a ciência que mata a morte. O conhecimento é a ciência que mata a morte. Não existe outro caminho. Nós precisamos matar a morte, não negando-a, mas confluindo com as mudanças e atravessando as crises, elevando o nosso eixo experiência-consciência, elevando o nosso padrão vibratório, a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, do agir. O tempo urge, nós já estamos vivendo um outro cronômetro. É um outro tipo de sensação tempo-espaço. É um certo estranhamento, mas já estamos experimentando a possibilidade de sermos donos do próprio tempo. O tempo de cada um, o ritmo de cada um. Façamos essa experiência amorosa de nos darmos o que precisamos, o alimento que realmente necessitamos, que é o auto-amor. Ontem eu escrevi algo que eu vou compartilhar aqui, um parágrafo, né? Que em tempo perdemos muito tempo nas lamentações. Tempo necessário, tempo desnecessário. Tempo com fundamento, tempo sem fundamento. Não há tempo a perder, pois o tempo é de viver. Tempo de sentir o que precisa ser sentido, dar sentido e promover o desapego. Até pouco tempo eu pensava na finitude da existência. Uma finitude numérica de dias, horas, minutos. Isso até entender que não existe tempo para as razões do sentido. O importante é que possamos viver, sentir, morrer e renascer no espaço infinito da finitude desta vida. Muito lindo, Gratidão. Andréia. Traduz Gratidão. muito sinteticamente o que nós falamos aqui. Acho que podemos abrir para os comentários e as perguntas, né? Sim, sim. Deixa eu ver se já fizeram uma perguntas. Gente, a gente já está abrindo para as perguntas. E ao mesmo tempo agradecemos, né? Muito. Todos vocês aqui conosco. Muito, muito, muito. Abrimos agora. Ieda, Guti, você está vendo, Ieda? Está dizendo que é excelente. Lucinha. Qual a palestra citou por último? O sentido espiritual da crise. Ah, o sentido espiritual da crise. Cristiano está dizendo, Suzana, minha querida, é muita saudade de você. Você entende que existe um papel fundamental para a transição planetária dos que estão desencarnados coletivamente. E aí tem um complemento que ele não e do que estão encarnando num momento tão significante para a humanidade, colocando assim meu questionamento na relação entre o nascer e o morrer. Sim. Uhum. Eu acho Muitos que a própria agradecimentos. pergunta, a colocação do
O Cristiano já tem uma resposta, né? Já tem resposta. São pontes que levam ao mesmo caminho, nascer e o morrer. Loyola falou assim, não sei nem o que perguntar, mas com certeza nos deparamos com nós mesmos. É verdade. Então, o nome da palestra, repetindo, da minha citação, é O Sentido Espiritual da Crise. Ela está nos sites do Passwork. O sentido espiritual da crise é muito oportuno para esse momento de um entendimento mais abrangente do conhecimento, para que a gente possa saber, né, um pouquinho Sim. mais essa mudança, porque a crise, né? Sayonara está aqui também, está vibrante o coração, muita gente em profunda gratidão, né? A gente em gratidão. Como podemos entender, né, o desencarne coletivo de tantas pessoas aqui? De tempos em tempos, algumas esquinas da humanidade, elas atravessam desencarnes coletivos. E a grande aprendizagem do ser humano, em nível individual, é exatamente apreender os ensinamentos da vida daquele que partiu. Sim. E cultivar dentro de si o amor que essa pessoa deixou. Porque, em verdade, ela se ofereceu para ocupar um espaço que fica vago aqui, do ponto de vista físico. E o nosso trabalho é trazer e reivindicar que essa pessoa permaneça viva dentro de nós, de acordo com as ações dela, de acordo com o que ela sofreu, com o que ela pôde vivenciar aqui na existência. Então, guardar esta memória boa dessa pessoa, ressignificando-a, é um sentido maravilhoso que a gente pode dar para a passagem. Do ponto de vista coletivo, existe a compaixão coletiva. Existem os movimentos solidários que nós estamos crescentemente desenvolvendo nessa pandemia por conta da solidariedade, do espírito de união, de ajuda, de serviço que nós estamos acordando de dentro de nós. Então, o desencarne coletivo, ele leva a essa reverberação poderosíssima dentro do ser humano, de quase uma urgência não, de urgência em humanizar-se. Sim. Sim. Lucinha está dizendo que todo esse movimento deixa clara a necessidade do exercício do desapego diário, né? É verdade. É uma nova forma, né? A gente está aqui todos nós juntos. A partir do momento que a gente sair daqui, já é uma nova forma. Ninguém mais é igual, Sim. né? Seja um conhecimento que adentrou, seja... Não somos mais iguais. Então, essa nova forma é que a gente precisa saber dessa impermanência, né? Da vida. É o tempo Exatamente. todo, girando. É o informar e desinformar. Sai da forma, leva informação e conhecimento e muda a genética, mudam os genes. E nós estamos já em outro patamar de consciência. Cris só nos lembra aqui que para a gente não esquecer do planejamento reencarnatório, que já existe em outra dimensão, né? Aí já é mais profundo. Sim. E Tem uma mais, pergunta né, a antroposofia... Sim. Não, Nivaldo perguntando se a vida e a morte são momentos de plenitude da humanidade, da humildade. Ele faz uma pergunta. Sim. Se a vida e a morte são momentos de plenitude da humildade. Sim, como diz a Madre Teresa de Calcutá, Nivaldo, e eu acredito muito nessa fala dela, me faz sentido, a humildade é não sermos nem maiores nem menores do que somos. Então, viver o exato tamanho para cada um do que é a intensidade do nascer e do renascer, né, é a grande verdade da humildade. Só a gente pode saber, só cada um de nós pode saber e vivenciar e sentir isso. Ouço, Bia pede para você falar um pouco da importância de revelar a negatividade
uma forma de transcendência da alma. Ela pediu para você aprofundar sim, um pouquinho mais. Agora o tempo está curto, eu estou dizendo que só tem 6 minutos. Que sim. bom que todos Eu vou estão falar, participando, né? eu vou falar brevemente, porque essa palestra do sentido espiritual da crise, ela aborda bastante a negatividade, né? Sim, A negatividade, ela é embasada em lugares de não vida dentro de nós, em lugares de obstrução da energia vital, que esses lugares são sustentados pelas crenças errôneas, pelos preconceitos, pelos conceitos de massa, que nos impedem, através dos condicionamentos, de sermos livres para pensar e transformar o pensamento continuamente. Então, nós vamos localizar quais crenças são essas dentro daqueles assuntos que eu trouxe para vocês: família, sociedade, sexualidade, religião. Onde é que estão as minhas dúvidas, os meus paradoxos, os meus defeitos, as minhas dificuldades relacionais nesses assuntos da minha vida? Então, fazer um inventário à medida que vou entrando em introspecção, tem momentos de introspecção quando acontece algo que não me traz felicidade. Então, esse é o ponto. A partir sim, da infelicidade, eu poder ir para dentro e fazer as minhas sim. intelecções. Tem outra pergunta aqui: que valores precisam morrer, de Val, né? Não é de Vivi, Vivi. Que valores precisam morrer para que a vida possa voltar a vicejar no coração das pessoas e no espaço público? Quais são os valores que precisam morrer? Os valores da fragmentação, da competitividade, das comparações, Os do valores mais egóicos, subjugar, né? sim, do Uhum. subjugar, do sacrificar o outro, né, da mais-valia, do egoísmo, do egocentrismo. Esses são os valores que precisam morrer, por Tem uma pessoa que compreensão. dá. Ah, tá. Tem uma pessoa aqui, Suzana, nós que assistimos todo dia as mortes no serviço de saúde, qual o nosso papel? Parteiros, parteiros da vida. Apenas estar acompanhando e Está a cuidando. serviço, né? Uhum. Estar a serviço de uma vontade maior. Se submeter a essa vontade maior, obediente a ela. Sim. E Bom, cuidem-se. muita gente O aqui. cuidador precisa se cuidar. Gente, quero dizer que essa live ela vai estar no YouTube, viu? Para quem não quer, muita gente perguntando aí, a gente vai gravar e vai colocar daqui para amanhã, né? E se alguém tiver mais dúvidas, né, Su, pode mandar para o e-mail, a gente vai disponibilizar. Sus colocou à disposição também de poder tirar algumas dúvidas dessa live, que é complexa, né? O tema é Sim. complexo, mas eu vejo que a morte nos traz um campo de possibilidades para a vida, sabe? E eu quero te agradecer, assim, enormemente, com todo o meu coração, Eu que agradeço, ideia. Eu que né? agradeço a grande Dizer que oportunidade. esses espaços nos trazem mais consciência, né? Daquilo que somos, daquilo que vamos e para onde vamos, né? E eu sempre digo assim que a gente possa realmente trazer o amor e a verdade, tudo que a gente fizer. E esse é o melhor caminho, né? E dizer que Sim. quinta-feira a gente vai estar com uma amiga querida também, que é Ana Paula Maciel. Ela vai falar sobre os 7 pecados capitais, de uma forma muito divertida. Então, vai ser muito legal. 7 pecados capitais da quarentena. Então, assim, a gente está dando essa continuidade aqui. Gratidão a todo mundo. Gratidão a todos que puderam estar aqui com a gente, nos prestigiando, né? Gratidão a vocês. Só Gratidão a falta todos dois também que minutos. Eu acho que ainda participaram. tem aqui, ó, pode explicar. Acho que não sei se vai dar tempo. Pode explicar outra vez o papel do Eros, né? O Eros, Não sei se vai dar. É. Será o que vai dar Eros tempo? é a Tá, 1 minuto. ponte entre a sexualidade e o amor. O Eros desperta a vida, desperta o interesse e a conexão entre os seres, para que eles possam seguir na maturidade do amor das relações. Então, o Eros é importantíssimo no processo da passagem, porque ele empurra o ser para o novo, ele dá o alento que o ser precisa para fazer a passagem na travessia do portal, seja o portal que for,
O portal em existência ou mesmo o portal maior, que é a grande morte. Então, Eros é muito importante. Não é antagônico à morte, Sim. absolutamente não. Viu? Então, eu É, agradeço a participação de todos e a grande oportunidade aqui, ideia, viu? Desse espaço aqui para a gente estar falando de coisas tão nossas, né? sim, então, Que, nossas. E podemos fazer outras, né, outros temas também. Eu acho que é o tema do sim, autoconhecimento, a gente está nesse caminho, buscando, né, aprender. Gratidão, sim, todos, gratidão a todo mundo. Acho que daqui a gratidão. um minuto já vai fechar. Obrigada, Fátima, a arte do ser, né? Que eu não sei quem é a pessoa, a arte do ser. Mas muito obrigado, sabe? Gratidão. Jalale, que está aí também. Gratidão a Val, a Vivi, e a Marta, a Soraya, nossas amigas, Dani, né? Ó, tá sendo para convidar mais você, então já está empinado. Anaí da Arte do Ser. Gratidão, Anaí, pela sua participação linda, viu? Gratidão. Fortaleza, ela. A Cristiano, né, que está em Então eu Portugal aí vou. assistindo. É. Então Sim, eu o estou encerrando. Cristiano. Cristiano, está morando em Portugal. Muito obrigada. Vivi, um beijo. Cris, as nossas amigas Gente, Lucinha do Pecha. ideia. Oi. Uma fala do mito de Osíris para fechar, do livro da Dep da Ida Pustinik, Sim, Despertar da Consciência. ao despertar da Um convite a consciência. todos nós. Levanta-te, Osíris, tens a coluna vertebral, o coração silencioso. Tens a ligadura do seu pescoço e das tuas costas. Ó coração silencioso, coloca-te sobre a sua base. É um convite a todos nós para nos reestruturarmos e nos reconstruirmos diante agora do novo, em novas bases, e podemos seguir a nossa caminhada. Né? É um poema que nos leva e nos anima à felicidade, à realização, ao positivo. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Agora 10 segundos, 10 segundos. Gratidão. Um Ó, beijo, Andréia. ó, Obrigada, viu? gratidão. Obrigada a todos.